Boa tarde a todos, meu nome é Rita, eu sou dirigente do Templo de Umbanda Caboclo Mata Virgem e vim conversar um pouquinho com vocês com relação ao nome das entidades. Esse é um assunto até um pouco complexo, porque ele causa muita dúvida, muita insegurança para os médiuns. Alguns ficam ansiosos para saber logo o nome da sua entidade, acreditando até que o guia-chefe vai falar o nome das entidades, ou a própria outra entidade que estiver em terra pode falar esse nome. Só que o que acontece? O correto é sempre a entidade se identificar. Porque mesmo que a outra entidade que esteja em terra, mesmo o guia-chefe que esteja em terra, ele pode saber até qual é aquela entidade que está ali presente na frente dele. Mas ele não vai falar. Isso quem tem que falar é a própria entidade, ela que tem que se identificar. Isso também pode ocorrer pelo fato de que nem sempre aquela entidade que está ali trabalhando com aquele médium naquele momento é a entidade que vai trabalhar mais à frente, é a entidade que vai dar consulta. Muitas vezes, mas não é uma regra, os médiuns vão trabalhar com uma entidade desenvolvedora no começo. É aquela entidade que vai preparar o médium para que depois ele venha a trabalhar com a sua própria entidade, que vai ser a entidade de consulta. Mas muitas vezes a própria entidade que está desenvolvendo é a entidade do próprio médium. Muitas vezes também os médiuns ficam inseguros na hora que a entidade passa o nome para ela, porque muitas vezes esse nome já veio na cabeça do médium, só que ele fica naquela dúvida, naquela insegurança se aquilo é coisa dele ou se realmente foi a entidade que falou. E muitas vezes também, quando a entidade vai falar o nome em terra, o médium acaba travando por essa mesma insegurança, achando que aquilo é coisa dele e ele que está passando à frente. Mas não. Tem que ficar tranquilo nesse momento, tem que deixar a entidade agir, tem que deixar a entidade falar, porque mesmo aquele nome que for passado pela entidade, para a entidade chefe da casa ou se apresentando para uma outra entidade, mais à frente vai ser verificado. E essa verificação é feita através do ponto riscado. Como todos sabem, ou se não sabem ainda, no ponto riscado vem toda a história daquela entidade. Vem o seu nome, a sua falange, muitas vezes a sua área de atuação, o orixá que ele responde. Então ali é uma confirmação. Não havendo tanta aquela preocupação ou aquela insegurança do médium de deixar a entidade falar, porque na hora certa vai ser verificado. E, como eu disse, não é o correto uma outra entidade ou até o guia-chefe falar o nome da entidade. Isso tem que vir da própria entidade na hora que o seu médium estiver pronto e não na hora que o médium quiser que a entidade fale. Porque muitas vezes os médiuns ficam inseguros e querem logo saber o nome da sua entidade, querem que ele se apresente, mas tudo na Umbanda, tudo dentro de um terreiro tem o seu momento certo. Se fosse uma coisa tão essencial e tão primordial saber o nome da entidade logo quando ela se apresenta em terra, o próprio guia-chefe iria perguntar, ou outra entidade iria perguntar para aquela entidade qual é o seu nome. E acredito que todos os médiuns já devem ter observado que isso não acontece. Isso só acontece com o passar do tempo. Se quando vai passando o tempo aquela entidade não se apresenta, não fala o seu nome, aí sim, a entidade vai chegar e vai perguntar qual é o nome dela. Mas isso só quando verificar que o médium já está mais seguro, que o médium já está mais sintonizado com a sua entidade e aquilo não vai causar um trauma. Porque alguns médiuns eles travam mesmo. Aquilo acaba sendo uma coisa traumatizante daquela insegurança, né, que está dominando ele, chegar a um ponto dele não conseguir nem deixar a própria entidade falar. Eu já vi casos de médiuns desincorporarem quando são questionados, né, ou quando a entidade é questionada com relação ao nome dela, de tanta insegurança e tanto medo que aquele médium tem.
Nesse caso, então, procurem ficar tranquilos, procurem deixar as coisas fluírem naturalmente, que na hora certa a própria entidade vai se apresentar, ela vai dizer seu nome. Não é o primordial, não é o essencial. Como as próprias entidades dizem, antes, o mais importante de saber o nome de uma entidade é observar a sua postura, é observar o trabalho que ela executa. Mesmo que seja no médium iniciante, mesmo que para o próprio médium a entidade aparentemente não esteja fazendo nada, esteja só em terra firmando, mas as entidades que estão trabalhando, as entidades que já dão consultas, as entidades que estão firmes com seus médios, sabem exatamente o trabalho que aquela entidade está realizando. Então procurem se acalmar, procurem dar tempo ao tempo, procurem respeitar o tempo certo das coisas, que isso vai trazer mais firmeza para vocês, vai trazer mais tranquilidade e principalmente vai trazer um equilíbrio maior do que ficar naquela angústia, naquela pressa, né, para as entidades darem o nome. Tudo tem o seu tempo certo. A entidade dar o nome, a entidade riscar o ponto, a entidade trabalhar. Então se acalme, deixe as coisas acontecerem naturalmente, que vocês vão ver que o desenvolvimento de vocês vai ser muito melhor e as coisas vão fluir muito mais naturalmente. E espero que essa aula, esse vídeo tenha ajudado vocês um pouco e qualquer coisa eu estou aqui para responder algumas dúvidas. Uma boa tarde a todos.